Nunca me esquecerei da noite em que tudo começou a mudar. Pedro, meu marido de 10 anos, havia convidado seu amigo Rafael para jantar. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos assim pensei no início. Preparei o jantar como sempre fazia, sem imaginar que aquela noite marcaria o início de uma montanha-russa emocional que abalaria os alicerces da minha vida. Quando Rafael chegou, notei algo diferente no ambiente. Talvez tenha sido o jeito como ele sorriu ao me cumprimentar, ou como seus olhos se detiveram nos meus por um segundo a mais que o necessário. Naquele momento atribuí à minha imaginação a monotonia que havia tomado conta do meu casamento e me fazia ansiar por algo, qualquer coisa, que quebrasse a rotina. O jantar transcorreu entre risadas e conversas triviais. Pedro falava de trabalho, como sempre, enquanto eu me limitava a concordar e sorrir nos momentos adequados. Foi então que Rafael me perguntou sobre mim, sobre meus sonhos e aspirações. Ninguém me perguntava isso há anos, nem mesmo Pedro. Naquela noite, enquanto eu lavava os pratos, senti a presença de Rafael atrás de mim. Ele se ofereceu para me ajudar e por um instante nossas mãos se roçaram. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo, despertando sensações que eu acreditava esquecidas. Antes de ir embora, Rafael me pediu meu número de telefone, com a desculpa de me enviar uma receita que havíamos comentado durante o jantar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Rafael e eu começamos a trocar mensagens, no início sobre assuntos banais, mas aos poucos nossas conversas se tornaram mais profundas e pessoais. Me peguei esperando ansiosamente por cada mensagem dele, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. Pedro, mergulhado em seu trabalho como sempre, mal notava minha mudança de humor. Passava longas horas no escritório e, quando estava em casa, sua atenção estava dividida entre a televisão e seu celular. Eu me sentia invisível, como mais um móvel em nossa casa. Foi durante uma das viagens de negócios de Pedro que tudo chegou a um ponto crítico. Rafael me ligou, perguntando se poderia passar em casa para me deixar um livro que havíamos comentado. Eu sabia que deveria dizer não, que era perigoso, mas uma parte de mim ansiava por sua presença. Quando ele chegou, a tensão entre nós era palpável. Nos sentamos no sofá, supostamente para falar sobre o livro, mas ambos sabíamos que essa não era a verdadeira razão de sua visita. Não sei quem deu o primeiro passo, mas de repente nos encontramos nos beijando apaixonadamente. Toda a solidão, toda a frustração acumulada durante anos explodiu naquele momento. O que se seguiu foi um turbilhão de paixão e culpa. Enquanto Rafael me abraçava, senti que voltava a estar viva, que alguém realmente me via e me desejava. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Pedro aparecia em minha mente, lembrando-me dos meus votos matrimoniais. Depois que Rafael foi embora, me sentei no chão do banheiro e chorei. O que eu havia feito? Como tinha chegado a esse ponto? Me sentia dividida entre a emoção dessa nova conexão e o peso esmagador da culpa. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que Pedro me beijava ou me abraçava, eu sentia como se tivesse escrito infiel na testa. Rafael continuava me enviando mensagens, declarando seus sentimentos, dizendo que nunca havia sentido algo assim por ninguém. Eu oscilava entre querer cortar todo o contato com ele e ansiar desesperadamente por sua presença. Uma tarde, enquanto Pedro trabalhava até tarde, me encontrei com Rafael em um café afastado do nosso bairro. Eu precisava vê-lo, falar com ele cara a cara, tentar entender o que estava acontecendo entre nós. Não consigo parar de pensar em você, me disse Rafael, pegando minha mão por cima da mesa. Sei que está errado, que você é a esposa do meu amigo, mas não posso evitar o que sinto. Suas palavras ressoaram em meu interior, refletindo exatamente meus próprios sentimentos. Eu também penso em você constantemente, admiti. Mas isso não pode continuar. Tenho um casamento, uma vida. Você é feliz nesse casamento? Me perguntou Rafael, olhando diretamente nos meus olhos. Você se sente realmente valorizada e amada? Sua pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu era feliz?
Fazia tanto tempo que não me perguntava isso. Eu tinha me acostumado à rotina, ao conforto do conhecido. Mas isso era suficiente? Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Meu relacionamento com Rafael continuava em segredo, roubando momentos juntos quando podíamos. Cada encontro era uma mistura de êxtase e remorso. Com ele eu me sentia viva, desejada, apreciada. Mas cada vez que voltava para casa, a culpa me consumia. Pedro começou a notar mudanças em mim. Me perguntava por que eu estava tão distraída, porque às vezes ficava olhando para o vazio com um sorriso nos lábios. Eu inventava desculpas, dizendo que estava cansada ou que tinha muito em que pensar. Cada mentira era como um pequeno corte em minha alma. Uma noite, depois de fazer amor com Pedro, desatei a chorar. Ele me abraçou, preocupado, perguntando o que estava acontecendo. Estive a ponto de confessar tudo, de liberar o peso que carregava sobre meus ombros. Mas o medo me paralisou. Como eu poderia destruir nossa vida juntos? Como poderia machucá-lo tanto? Rafael, por sua vez, começou a me pressionar para que eu tomasse uma decisão. Não podemos continuar assim, me disse em um de nossos encontros clandestinos. Eu te amo e quero estar com você de verdade, não apenas em momentos roubados. Suas palavras me encheram de uma mistura de emoção e terror. Eu amava Rafael? Ou estava apenas apaixonada pela ideia de ser amada, de me sentir viva novamente? E quanto a Pedro? Apesar dos nossos problemas, ele continuava sendo o homem com quem eu havia compartilhado uma década da minha vida. A situação chegou a um ponto crítico, quando Pedro anunciou que teria que fazer uma viagem de negócios de 2 semanas. Vi o pânico nos olhos de Rafael quando contei a ele. É nossa oportunidade, ele me disse. Podemos passar tempo juntos, sem nos preocupar, sem nos esconder. A ideia era tentadora, mas também aterrorizante. 2 semanas com Rafael significariam cruzar uma linha da qual não haveria volta. Já não seria apenas uma aventura, mas algo muito mais profundo e complicado. Na noite antes de Pedro partir, enquanto fazíamos as malas, ele me surpreendeu com um presente. Era um lindo colar, delicado e elegante. Para que você se lembre de mim enquanto estou fora. Ele disse com um sorriso. O gesto partiu meu coração. Como eu poderia estar considerando traí-lo dessa maneira? Os primeiros dias após a partida de Pedro foram uma tortura. Rafael me ligava constantemente, querendo nos ver, mas eu resistia. Passava as noites em claro, debatendo-me entre o desejo e o dever, entre o que eu queria e o que se supunha que eu deveria fazer. Finalmente, na metade da 2ª semana, cedi. Convidei Rafael para vir à minha casa. Quando ele chegou, a tensão entre nós era palpável. Nos beijamos apaixonadamente assim que ele fechou a porta, como se tivéssemos contido a respiração por dias. Naquela noite, enquanto eu estava nos braços de Rafael na cama que compartilhava com Pedro, a realidade do que eu estava fazendo me atingiu com toda a sua força. Já não era apenas uma aventura, um erro momentâneo. Isso era uma escolha consciente, uma decisão de trair completamente meu marido. Rafael deve ter sentido minha inquietação porque me abraçou mais forte. Eu te amo, ele sussurrou no meu ouvido. Vamos deixar tudo isso para trás e começar uma nova vida juntos. Suas palavras deveriam ter me enchido de alegria, mas em vez disso, senti um vazio no estômago. Era isso realmente o que eu queria? Eu estava disposta a abandonar tudo por essa nova emoção? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Rafael e eu passamos cada momento juntos, vivendo uma espécie de lua de mel antecipada. Cozinhamos juntos, assistimos a filmes aconchegados no sofá, passeamos pelo parque de mãos dadas. Era como viver em um sonho, do qual eu não queria acordar. Mas a realidade sempre encontra uma maneira de se infiltrar. Cada vez que meu telefone tocava com uma mensagem de Pedro, eu sentia como se me acordassem bruscamente. Cada foto nossa nas paredes da casa era um lembrete constante da vida que eu estava considerando deixar para trás. Na noite antes do retorno de Pedro, Rafael e eu tivemos uma conversa séria.
Amanhã tudo muda, ele me disse. Você tem que tomar uma decisão. Eu estou pronto para deixar tudo por você, mas preciso saber se você sente o mesmo. Fiquei em silêncio, incapaz de responder. Como eu poderia decidir entre duas vidas, entre dois homens, entre duas versões de mim mesma? Por um lado, estava a segurança e a história compartilhada com Pedro. Por outro, a paixão e a promessa de um novo começo com Rafael. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, me sentei no sofá com uma taça de vinho, repassando mentalmente os últimos meses. Como eu tinha chegado a esse ponto? Em que momento eu havia permitido que minha vida se tornasse essa confusão de mentiras e traições? Lembrei-me do dia do meu casamento com Pedro, de como eu me sentia feliz e esperançosa. Pensei em todos os bons momentos que havíamos compartilhado, nos planos que havíamos feito juntos. Mas também lembrei da solidão, da sensação de ser invisível, de não ser realmente valorizada. Depois pensei em Rafael, em como ele me fazia sentir viva e desejada. Em como ele realmente me escutava quando eu falava, em como se interessava pelos meus pensamentos e sonhos. Mas isso era suficiente para construir uma vida juntos? Ou era apenas a emoção do novo, do proibido? À medida que o amanhecer se aproximava, percebi que não podia continuar vivendo assim. A culpa, o segredo, a constante sensação de estar traindo não apenas Pedro, mas também a mim mesma, estavam me destruindo por dentro. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Rafael. Precisamos conversar. Venha para casa assim que puder. Quando ele chegou, seu rosto estava cheio de esperança e medo em partes iguais. Ele se sentou na minha frente, pegando minhas mãos entre as suas. Você tomou uma decisão? Ele me perguntou com voz trêmula. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que pude. Sim, eu disse. Rafael, o que vivemos nesses meses foi intenso e bonito. Você me fez sentir coisas que eu acreditava esquecidas, mas... Vi como a esperança em seus olhos desvanecia lentamente. Mas você não pode deixar Pedro, ele completou por mim. Assenti com lágrimas nos olhos. Não se trata apenas de Pedro. Se trata de mim, de quem eu sou e de quem quero ser. Não posso construir uma nova vida sobre os alicerces de uma mentira e uma traição. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Finalmente, falou com voz embargada. Eu te amo, realmente te amo, mas entendo sua decisão. Só espero que você não se arrependa. Nos abraçamos pela última vez, um abraço cheio de tudo o que poderia ter sido, mas nunca seria. Quando ele foi embora, senti como se uma parte de mim fosse com ele. Mas também senti um estranho alívio, como se finalmente pudesse respirar depois de meses me afogando. O resto do dia passei limpando a casa, apagando qualquer vestígio do que havia acontecido nas últimas 2 semanas. Quando terminei, me sentei no sofá e olhei ao redor. Tudo parecia igual, mas eu sabia que nada voltaria a ser o mesmo. Quando Pedro chegou naquela noite, o recebi com um abraço mais forte que o habitual. Ele me olhou surpreso, mas feliz. Senti sua falta, ele disse. Eu também senti sua falta. Respondi, e pela primeira vez em meses, não era uma mentira. Naquela noite, enquanto Pedro dormia ao meu lado, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo nessa versão do nosso casamento. Precisávamos conversar, realmente conversar, sobre nossos problemas, nossos desejos, nossas expectativas. E se não pudéssemos resolver as coisas, então talvez fosse hora de considerar outras opções. Na manhã seguinte, acordei antes de Pedro. Preparei o café da manhã e o esperei na cozinha, com o coração batendo forte. Quando ele entrou, bocejando e esfregando os olhos, me olhou com curiosidade. Pedro, eu disse, respirando fundo, precisamos conversar. Seu rosto ficou sério imediatamente. Ele se sentou na minha frente, esperando. Por um momento, considerei contar tudo sobre Rafael, sobre minha infidelidade, mas percebi que isso só causaria mais dor. O que precisávamos era de honestidade sobre nossos sentimentos,
não de uma confissão que só serviria para nos machucar mais. Eu não estou feliz, comecei, e acho que você também não está. Temos vivido como dois estranhos sob o mesmo teto, e não posso continuar assim. Vi a dor em seus olhos, mas também vi algo mais: reconhecimento. Ele também havia sentido isso. Você tem razão, ele disse finalmente. Tenho estado tão ocupado com o trabalho, tão preocupado em prover e ser bem-sucedido, que esqueci o mais importante. Nós. Passamos as horas seguintes conversando, realmente conversando, pela primeira vez em anos. Choramos, rimos, nos zangamos e nos reconciliamos. Falamos sobre nossos sonhos esquecidos, nossas frustrações e medos. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Pedro admitiu que se sentia pressionado por ser o provedor da família, que temia não ser suficiente. Eu contei a ele sobre minha sensação de invisibilidade, de ter perdido minha identidade em nosso casamento. Você acha que podemos consertar isso? Pedro me perguntou, com uma mistura de esperança e medo em sua voz. Não sei, respondi honestamente, mas acho que vale a pena tentar. Decidimos buscar terapia de casal. Queríamos nos dar uma chance real de reconstruir nosso relacionamento, de nos redescobrir um ao outro e a nós mesmos no processo. As primeiras sessões foram difíceis. Vieram à tona ressentimentos enterrados, expectativas não atendidas, sonhos abandonados. Houve momentos em que pensei que seria mais fácil simplesmente desistir, nos separar e seguir cada um seu caminho. A imagem de Rafael, a promessa de um novo começo, continuava aparecendo em minha mente nos momentos mais difíceis. Mas a cada sessão, a cada conversa honesta, eu sentia que estávamos construindo algo novo. Não era o amor apaixonado e cego que eu havia experimentado com Rafael, mas algo mais profundo, mais maduro. Era um amor baseado no conhecimento real do outro, na aceitação de nossas imperfeições e no desejo mútuo de crescer juntos. Pedro começou a fazer mudanças em sua vida profissional, reduzindo suas horas de trabalho para passar mais tempo em casa. Eu, por minha vez, retomei antigas paixões que havia abandonado, como a pintura e a escrita. Começamos a ter encontros semanais, a viajar juntos, a redescobrir por que havíamos nos apaixonado em primeiro lugar. Não foi fácil. Houve dias em que a tentação de ligar para Rafael era quase insuportável. Houve noites em que me perguntei se estava fazendo a coisa certa, se não estava renunciando a uma oportunidade de verdadeira felicidade por medo da mudança. Mas com o tempo, esses pensamentos foram se tornando menos frequentes. Comecei a ver Pedro com novos olhos, a apreciar seus esforços, a me apaixonar novamente por seu riso, por sua maneira de franzir a testa quando estava concentrado, pelo jeito que me abraçava à noite. Um dia, quase um ano depois daquela conversa na cozinha, Pedro me surpreendeu com um jantar especial. Ele havia cozinhado meu prato favorito e colocado velas na mesa. Depois do jantar, tirou uma pequena caixa do bolso. Sei que já somos casados, disse ele, abrindo a caixa para revelar um lindo anel. Mas quero pedir que você se case comigo de novo, que renovemos nossos votos, mas desta vez com um entendimento mais profundo do que realmente significa amar e se comprometer. As lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu assentia. Naquele momento, pensei em Rafael, na vida que poderia ter tido com ele. Mas percebi que já não ansiava por essa vida. O que tínhamos, Pedro e eu agora, era mais real, mais forte do que qualquer fantasia de um novo começo. Naquela noite, enquanto estava nos braços de Pedro, refleti sobre o caminho que nos trouxe até aqui. A infidelidade, a dor, a quase ruptura do nosso casamento. Tudo havia sido parte de um difícil, mas necessário processo de crescimento. Percebi que o verdadeiro amor nem sempre é fácil ou confortável. Às vezes, requer trabalho duro, honestidade brutal e a vontade de olhar para nossos próprios defeitos e os do nosso parceiro. Mas quando é cultivado com paciência e dedicação, pode florescer em algo bonito e duradouro. Nunca contei a Pedro sobre Rafael. Decidi que esse fardo era meu para carregar.
meu lembrete constante de quão perto estive de perder algo precioso pela ilusão de algo novo e emocionante. Enquanto adormecia naquela noite, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabia que nosso caminho nem sempre seria fácil, que haveria mais desafios pela frente. Mas também sabia que agora tínhamos as ferramentas para enfrentá-los juntos. Na manhã seguinte, acordei antes de Pedro. Observei-o dormir, seu rosto relaxado e pacífico. Pensei em todas as manhãs que havíamos compartilhado e em todas as que ainda nos esperavam. Senti uma onda de gratidão por esta segunda chance, pela força que havíamos encontrado para lutar por nosso amor. Saí silenciosamente da cama e fui para a cozinha preparar o café da manhã. Enquanto o café ficava pronto, olhei pela janela para o jardim que havíamos plantado juntos no verão passado. As flores estavam começando a brotar, um lembrete de que mesmo após o inverno mais duro, a vida sempre encontra uma maneira de renascer. Ouvi os passos de Pedro descendo as escadas. Virei-me para recebê-lo com um sorriso genuíno que nascia do mais profundo do meu coração. Quando nossos olhos se encontraram, soube com certeza que havia tomado a decisão certa. "Bom dia, o amor", disse Pedro, me abraçando por trás enquanto eu servia o café. "Bom dia", respondi, me apoiando em seu abraço. "Pronto para mais um dia de nossa nova vida juntos?" Pedro me beijou suavemente na bochecha. "Com você, estou pronto para qualquer coisa." E assim, com o aroma do café recém-feito e a promessa de um novo dia pela frente, nos sentamos para tomar café da manhã juntos. Não como duas pessoas presas na rotina de um casamento desgastado, mas como dois companheiros de vida, prontos para enfrentar juntos qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Olhei para o anel no meu dedo, o símbolo do nosso compromisso renovado, e sorri. A vida nem sempre toma o caminho que esperamos, e o amor nem sempre é fácil. Mas quando você encontra alguém disposto a lutar com você, a crescer com você, a perdoar e ser perdoado, então você tem algo verdadeiramente especial. Minha aventura com Rafael havia sido intensa e apaixonante, mas efêmera. O que eu tinha com Pedro era duradouro, profundo e real. Eu havia aprendido que o verdadeiro amor não se trata apenas de borboletas no estômago e momentos de paixão desenfreada. Trata-se de escolher alguém todos os dias, de trabalhar juntos para construir uma vida compartilhada, de apoiar um ao outro nos momentos bons e ruins. Enquanto Pedro e eu planejávamos nossa cerimônia de renovação de votos, me peguei pensando em todos os casais que desistem cedo demais, que não se dão a chance de se redescobrir e se reconectar. Eu queria gritar para eles que não desistissem, que o amor verdadeiro vale a pena lutar por ele.